Bom dia, meus alunos do oitavo ano. Hoje a nossa aula vai versar em torno da crise do sistema colonial nas colônias latinas. Isso está na página 444 e 445 do seu segundo caderno. Vejam só, nós trabalhamos na parte passada o Pacto Colonial. Terminamos com o Pacto Colonial. Então, o que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é justamente um pacto idealizado pelos colonizadores para proibir que a metrópole, para proibir que as colônias pudessem comercializar com outras nações ou com outros países. Então, pelo Pacto Colonial, as colônias estavam amarradas a só poder comercializar com a metrópole. Vamos dar um exemplo. No caso do Brasil, ele só poderia comercializar com Portugal, com mais ninguém, certo? Então, aí na página 444, vocês vão ver o quê? Que no início da colonização espanhola na América do Sul, certo? Nos países da América do Sul, nós já vimos a questão da divisão da América, que é muito comum e vocês já aprenderam, que é a América Latina, a América Andina e a América Platina. A América Latina, todos os países que têm origem na língua, o idioma baseado no latim, como o Brasil, Portugal, né? Então trouxe o português para cá. Também os espanhóis. O espanhol também é uma língua de origem latina, certo? Então a gente vai pensar que, além disso, nós temos o quê? Os países da América Andina. Que é a América Andina? São todos os países que são circulados pela Cordilheira dos Andes, certo? Por exemplo, Peru, Equador, Chile, né? Eles estão ali na Cordilheira dos Andes. E o da América, que nós vamos chamar Platina, são os países que estão junto do Rio Plata, no caso Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Então a gente tem aí essa divisão da América para facilitar a sua vida. Na página 444, que nós estamos vendo, nós vamos ver aí, né, que os dominados, nos casos os colonos, eles começaram a ter alguma discordância e começaram a se preparar para se tornar independentes. E isso por quê? Porque a administração, a parte social, está aí no livro de vocês, certo? A parte política e econômica da colônia era dirigida pela metrópole. Então, a Espanha, ela dominava tudo dentro das suas colônias. Nós vamos ter o quê? Dentro da América, nós vamos ter 4 vice-reinos e vamos ter 2 capitanias, tá certo? Então, quando você fez a 5ª série, você viu lá, capitanias hereditárias. Por que eram chamadas de capitanias hereditárias? Porque elas passavam de pai para filho. Quando o pai morria, o filho assumia a capitania. Então, aí nós temos aqui também, na América, não a parte espanhola, mas a parte portuguesa foi assim. As capitanias trabalhavam assim. Então, nós temos o que nesse momento? Nós temos os espanhóis aqui na América do Sul e eles começaram a colonizar todos esses países que hoje conhecemos que falam espanhol, porque foram colonizados pelos espanhóis. Desse momento em diante, as populações que eram os colonos começaram a encontrar alguns motivos para se tornarem independentes. Aí nós vamos apresentar 3 motivos que levaram os colonos a desejar se tornar independentes. O primeiro motivo deles foi a Revolução Industrial. Olha, a Revolução Industrial, ela tem início e ela é concretizada na Inglaterra, porque naquele período, nesse período do século XVI, XVII, XVIII, nós vamos ter quem? Vamos ter
a Inglaterra como a maior indústria do mundo, desculpem. Então, nós temos a Inglaterra como a maior indústria. Só que, lembrando que a força da indústria inglesa era a indústria têxtil. O que é isso? Fabricação de tecido. E para fabricar o tecido, a Inglaterra tinha a necessidade de buscar matéria-prima em outros países. Então, os países ofereciam matéria-prima e a Inglaterra oferecia o manufaturado. Então, manufatura é tudo aquilo que a gente pode tirar de uma matéria-prima. Aprendemos isso também. Por exemplo, a gente pode tirar da cana-de-açúcar o melaço, o açúcar, o papel, o adubo, não é? E outras coisas por aí a gente pode tirar. Então, de cada produto, no caso do algodão, ele poderia tirar o tecido. Então, a Inglaterra era isso. Outra coisa, além disso, duas coisas chamaram a atenção dos colonos: a independência dos Estados Unidos e o iluminismo. A independência dos Estados Unidos, que acontece nas colônias inglesas na América do Norte, nós vamos ter, então, uma ideia de como isso afetou os outros países e como isso afetou diversas colônias no mundo inteiro. Quando os Estados Unidos se liberta da Inglaterra, porque os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, a Inglaterra fundou 13 colônias em territórios americanos, na América do Norte, e essas 13 colônias, no momento que se tornaram independentes, deu origem ao país que hoje chamamos de Estados Unidos da América. Por quê? Porque as colônias se tornaram estados e os Estados Unidos deram nome ao país, tá certo? Isso todos nós já ouvimos, já sabemos. Daí em diante, o que é que acontece? A independência dos Estados Unidos começou a contaminar outros países no desejo de se tornar independente. Porque lembre que esses países viviam o absolutismo, ou seja, o poder do país, todo o poder estava concentrado na mão dos reis. Então os reis dominavam, mandavam e a população obedecia. Então, nesse caso, quando viram dizer e quando entraram em contato com essa situação, que os Estados Unidos havia se libertado da Inglaterra, também quiseram se libertar dos seus opressores, ou seja, dos seus dominadores. Então, isso veio para a América. A outra coisa também é o iluminismo. O iluminismo, tanto o iluminismo quanto a independência dos Estados Unidos, trouxeram a ideia de quê? De acabar com o absolutismo. O poder na mão do rei, queriam tirar isso aí. Então, muitas colônias começaram esse movimento pelas suas independências. Isso está na página 444 e 445. Vejam, havia também o desejo de outros países de comercializar com a América. E não podiam porque as colônias americanas estavam debaixo do pacto colonial, que toda colônia só podia comercializar com a sua metrópole. Então, a Inglaterra queria expandir os seus domínios industriais. Ela queria ir buscar produtos para a industrialização, principalmente o algodão, em outros países. Isso não podia acontecer porque aqui na América os dominadores haviam colocado o pacto colonial impedindo que a colônia fizesse comércio com outros países. Isso tudo levou à crise, né, no sistema colonial, principalmente aqui nas colônias da América. Além disso, pessoal, havia uma situação que eu queria que vocês observassem aí na página 444, lá embaixo, que diz assim, ó: durante o século XVIII, os domínios espanhóis na América estavam divididos em 4 vice-reinados e 2 capitanias. Tá lembrada lá quando você estudou capitanias hereditárias? Porque eram chamadas de capitanias hereditárias, porque elas passavam de pais para filhos, e vice-reinado, ou seja, determinada área havia alguém que comandava.
né, havia um representante do rei que era o defensor dos espanhóis naquela área. Então, vice-reinado, 4 vice-reinados e 2 capitanias. Aí, mais adiante, vejam só, né, 2 capitanias gerais, né? 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. A base econômica, veja, enquanto a base econômica do Brasil, no período em que foi colônia, era a agricultura e depois se tornou a mineração, já os espanhóis não vieram interessados na agricultura dos seus países dominados. Então, eles vieram interessados na mineração, ou seja, no ouro, na prata, que encontraram aqui na América, principalmente no Peru, na Bolívia, na Venezuela, não é? Eles encontraram ali também na América Central, eles encontraram ouro, então eles vieram mais por isso. Eles queriam levar os minérios que encontraram aqui na América, tanto na América do Sul, quanto na América Central, né? Levando tudo aquilo que havia de riquezas. Os índios já haviam descoberto o ouro, só que eles não entendiam o que era o ouro, para eles era uma coisa comum, mas eles gostavam de se ornamentar, principalmente os índios no Peru, né? Eles tinham esses lugares para guardar essas peças de ouro, e quando os espanhóis chegaram aqui na América, vejam, os índios eram tão ignorantes em relação aos europeus, que quando eles viram os espanhóis, eles pensaram que os espanhóis eram deuses, que haviam vindo para ajudá-los. E, na verdade, os espanhóis provocaram uma grande destruição de propriedades e de vidas aqui na América do Sul. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Durante esses domínios espanhóis na América, eles estavam divididos em 2 classes sociais. Primeiro, os chapetones, que estão aí, ó, os chapetones, e segundo, os crioulos. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram os espanhóis de sangue espanhol, ou seja, os espanhóis legítimos, aqueles que haviam vindo da Espanha para a América. E os crioulos eram filhos de espanhóis que estavam aqui, nascidos aqui na América. Então havia uma diferença. Os filhos de espanhóis, eles não podiam assumir os altos cargos que eram dados para os espanhóis aqui na América. Eles só podiam ter cargos secundários. E aí, quem assumia os cargos mais elevados eram os espanhóis de nascença na Espanha, e não os espanhóis de nascença na América. Então já havia essa diferença. Isso você vai encontrar, não é? lá aqui na página 444 ainda. Além disso, vejam, dados demográficos indicam que a maior parte do século XVIII, a população estava composta por 15 milhões de pessoas, em sua maioria mestiços, indígenas, escravizados de origem africana. Bom, o tráfico de escravos e os navios negreiros e a prisão desses escravos na África para serem trazidos para a América, isso durou 300 anos no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Então, enquanto o povo utilizava essa mão de obra escrava, eles trouxeram esses escravos de várias partes, de vários países africanos, né? E interessante é que os próprios africanos, eles escravizavam os seus pares, ou seja, os seus familiares, os seus amigos. Eles prendiam por problemas de tribos, por problemas de território, eles prendiam alguns negros lá na África e vendiam eles como escravos para se livrarem deles. Então, essa escravidão, ela durou muitos anos, e aí chegando até aqui às Américas. Na página 445, certo? Você vai ver aí que os crioulos
começaram a se rebelar contra os chapetones, porque eles desenvolviam todos os cargos importantes e os crioulos, mesmo sendo filhos de espanhóis, não tinham esse poder de chegar a liderar, né? Então sempre eles estavam sendo liderados. Então esses movimentos daí de independência na América Latina passaram a ser liderados então pelos crioulos. Outra característica desse grupo é a defesa das ideias iluministas presentes no movimento de emancipação. O que é emancipação? É se desfazer do jugo da metrópole, certo? Então vejam só, daí nós temos a última parte que está em verde aí, já nas Antilhas, as lutas pela independência foram lideradas pelos africanos escravizados. Então, os crioulos lideraram aqui a independência das colônias espanholas e nas Antilhas, do lado de cá, se você quer saber o que é as Antilhas, é um conjunto de ilhas da América Central, eles foram liderados, a independência da América Central foi liderada principalmente por escravos africanos aqui na nossa América. Nós vamos ficar por aqui, desde já agradeço a atenção de vocês e lembrando que na próxima semana eu estarei enviando uns exercícios para que vocês realizem e entreguem na escola, tá bom? Então vocês têm até a semana que vem, de hoje a 8, de terça-feira a 8, na próxima terça-feira, para vocês receberem os exercícios, fazerem e entregarem até sexta-feira da semana que vem na escola, tá bom? Um abraço e até a próxima.